E aí, gente, como estão vocês? Estou aqui fazendo um teste. Vamos ver, já vou entrar oficialmente. Opa, boa noite, Casulis, boa noite, Dude, boa noite, Lari, boa noite, Jonathan. Hoje nós vamos fazer a live com o Ike Gomes, famoso pelo Tangos e Tragédias e muitos outros trabalhos, também pelos seus trabalhos com o Pato Fu. Eu vou. Deixa eu ver. Nós estamos esperando que ele entre aqui. Vamos ver a hora. Faltam 5 minutinhos ainda, né, para o horário oficial da live. Vocês conhecem já o Ike Gomes? Conhecem o trabalho dele? Já assistiram Tangos e Tragédias? O Esborna Contra-Ataca? Boa noite, boa noite. Minha mãe chegou aí também. Boa noite, Thiago. Aliás, vou colocar meu fonezinho de ouvido, né? Que eu acho que fica melhor. Deixa eu ver as pessoas que estão aqui, se ele já entrou. Ainda não entrou. Tá travando. Pessoal, eu tô travando pra vocês ou é só lá no Casulhos que tá travando? Tô passando ok? Continuo ligado. Então tá, que bom. Estamos esperando o Ike Gomes. Vocês estão me ouvindo 100% aí? Tá ok? O áudio? Já conheceu o Ike e o Nico no MTV ao vivo. Não foi o primeiro trabalho dele com o Pato Fu, mas foi o primeiro que a gente viu visualmente eles trabalhando com o Pato Fu. Então a maioria dos fãs do Pato Fu o conheceram. O áudio ficou baixo, deixa eu ver. A maioria dos fãs do. Opa. A maioria dos fãs do Pato Fu os conheceram porque. Porque daí lá no MTV ao vivo a gente via a cara deles, a gente via quem é que estava tocando, né? Deixa eu ver a hora aqui já. Faltam 2 minutos oficialmente para a live. Deixa eu ver se ele entrou, chegou já. Ainda não chegou. Ike Gomes, cadê você? Bom, pessoal, eu vou fazer assim, eu vou sair aqui dessa chamada de vídeo aqui para vocês e já entro de novo, porque eu vou ver se ele precisa de alguma assistência, alguma coisa ali e já vamos começar agora oficialmente, ok? Um minutinho, já estamos aqui, tá? Aqui ele tá chegando. Aí, Iki, vou pedir já para colocar ele aqui. Bom, então vamos lá já, vamos lá. Está chegando Ike Gomes. Vou dizer para vocês, eu conheci o Ike antes de conhecer o Pato Fu.
Desde antes do Pato Fu. Opa, Ike! Boa noite, como é que Ei, tá? boa noite, tudo Tudo bom? tranquilo? Eu nunca sei, cara. Peraí, eu nunca sei se as lives pelo Instagram é pelo telefone, ou é pelo celular, ou é pelo computador. É pelo celular só, não é isso? Isso, é só pelo celular. Hoje mesmo eu estava olhando para ver se dava para fazer pelo computador, mas não, só dá pelo celular. Ah, pois é. Ó, entrou alguém já pelo perfil do Pato Fu, já deve ser a Fernanda ou o John, tem alguém lá assistindo a gente já. Aí, galera, super E aí, abraço. como é que tu tá, Ike? Tudo tranquilo? Tudo bem contigo? Prazer Tudo. estar falando com os amigos aí. Prazer é todo meu. Bom, vou apresentar para vocês o Ike Gomes, caso alguém não conheça. O Ike Gomes é cantor, músico, compositor, ator, produtor, escritor. Faltou alguma coisa mais? Olha, a Fernanda que tá. Fernandinha! Ei! Eu acho que eu acertei tudo, né? Não errei nada. É, olha, é, uma vez eu participei de uma oficina com o Zimbutril e o pessoal, eles têm uma escola, né? O Clam. E aí eles disseram assim, que eles botavam as crianças no meio dos instrumentos, né? E aí as crianças se dirigiam para os instrumentos que mais se afinavam e iam achando aqueles que gostavam mais. E tinha uns que gostavam de mexer em Uhum, todos os instrumentos. E aí ele falou que esses eram os arranjadores. sim, Lucinha Turnbull! Beijo, Lucinha. O pessoal tá entrando aí. Então ele falou que é aqueles que gostavam de fazer arranjos, que eles gostavam de mexer em todos os instrumentos, conhecer os instrumentos, tinham curiosidade, né? sim, Então eu meio que me encaixo nisso assim, entendeu? Eu tenho curiosidade pelas coisas e não consigo me considerar uma coisa por um lado causa um certo problema, porque eu não tenho assim nenhuma especialização exatamente em nenhuma área, né? A não ser naquilo que a gente faz, sim, porque a gente faz há muito tempo. Então a gente faz esse monte de coisa diversificada há muito tempo, do jeito que a gente faz e é como a gente vem fazendo as coisas, né? sim. Então, assim, vamos começar com Pato Fu. Como é que tu conheceu o pessoal do Pato Fu? Ah, o Pato Fu desde o primeiro clipe da MTV, né? Sim, Teve um momento que aí, ó, ele botou certo. Miss Montobs, que botou aí que tu é formado em sonhos. Isso a gente sonha bastante. Inclusive, tem uma coisa, às vezes, sabe, quando a gente está fazendo projeto e a gente gosta de imaginar coisas, né? Aí, às vezes, a gente imagina algumas coisas meio complexas, né? Daí a pessoa vem. A pior coisa que uma pessoa pode me dizer é não viaja. Porque eu viajo desde sempre. Desde criança eu viajo, entendeu? E me sim, dei bem nessa questão de imaginar coisas e fazer coisas que eu imaginei, não é? sim. Aham, Então, não viaja é uma coisa que não se diz, eu acho, sabe, para as pessoas. sim, Especialmente para as pessoas que viajam, sim. entendeu? Aham, Então, isso. Eu estou conversando com as pessoas já que estão entrando aí, né, e sim. colocando algumas coisas. Aham. Mas Eu posso. então, o Pato Fu desde o primeiro clipe deles, como é que era a música? Qual era a música? Era uma que eles apareciam em casa, dançando em cima de um sofá, e fazendo umas danças meio esdrúxulas, Sobre coisa. o tempo, acho. Sobre o tempo, já era sobre o tempo, que é uma Isso, música que, cara, essa música é uma música definitiva. Uma música que os meninos fizeram ali, entendeu? Sobre o tempo. Olha, eles já estavam profetizando, entende? A sim, larga estrada deles no primeiro trabalho deles, entende? Eles sim. estavam pedindo para o tempo ser legal com eles. Aí foi, né? E tem sido, Sim, muito. sabe? A gente vê que o tempo tem sido. Eles fizeram uma oração ao tempo.
E tem uma música, tem vários artistas que fizeram músicas falando com o tempo, né? Um é o Tom Waits fez Time, né? O Caetano fez Tempo. Não, o Caetano fez também, né? Como é que é do Caetano mesmo? De cara, É, eu não lembro. tem uma que ele fez, é uma música bem famosa, tá? Agora eu tô com várias músicas sobre o tempo aqui. O Gilberto Gil também fez músicas para o tempo, né? E as pessoas que têm essa visão, entendeu? De sacar que o tempo é uma entidade e que a gente pode conversar com ele, com o tempo, entendeu? Que é uma forma, não é uma forma exatamente poética, entende? Uma forma metafísica, entende? Metafísica, mas é uma sacada, entende? Porque o tempo, se te fala que o tempo é uma das dimensões, entendeu? E a gente está aqui fluindo no tempo, né? Sem se dar conta, porque a gente acha que o tempo está no relógio, né? Oração do tempo aí do Caetano. E o tempo não está no relógio, né? A gente está fluindo pelo tempo, né? O tempo é uma espécie de tecido da realidade, digamos assim, não é? E a gente está aqui nesse tecido da realidade, fluindo nele, né? Fluindo no tempo. A pessoa que se dá conta disso e fala com o tempo como se ele pudesse responder, como se ele pudesse ouvir, entende? Ele está Uhum, percebendo alguma coisa a mais, entende? Que os outros não estão percebendo, entende? sim. E a primeira música que eles lançaram foi essa, e a gente ficava escutando, poxa, sabe, eles estão falando com o tempo, olha que lindo, né? Assim, que sacada, né? E uma música muito pô, jovem, uma música assim despretensiosa, né? Muito despretensiosa. Tanto assim que, sabe, agora que a gente tem mais capacidade de analisar essa música sob esse ponto de vista, porque já se passou um certo tempo, né? E a gente está vendo que aquela oração que eles fizeram para o tempo, para iniciar a carreira deles, foi respondida. Sim. Entende? Foi respondida e muito positivamente. O tempo concedeu a eles tudo o que eles desejaram naquele momento. E aí E, depois vem os outros videoclipes, né? Os outros sim. discos. O Pato Fu tem um repertório de videoclipes, de cinema, que é maravilhoso, entende? A qualidade dos videoclipes deles. Desde aquele momento, no segundo momento, eles já começaram a fazer videoclipes mais elaborados, de cinema mesmo, todos de cinema, com Sim, diretores legais, incríveis. Made in Japan, eu, são Bem todos. de Japan, o Ferrer, nosso amigo, grande diretor de alguns videoclipes deles. É, um videoclipe muito bom do Pato Fu, um videoclipe de água, né, que mistura desenho animado e com os Ah, personagens reais. tem muitos, tem E até muitos. eu ia te perguntar dessa música, como é que tu chegou para tocar com eles ali em água, em Boa Noite, ali no Tem Mais Acabou? Nós estávamos fazendo uma temporada em Belo Horizonte Temos e eles tragédias. estavam do Tango de Tragédias e eles estavam gravando e o Abu Janra estava lá produzindo esse disco. O Tem Mas Acabou. Que aliás baita nome, né? Tem Mas Acabou. E aí o Abu Janra levou eles no show e convidou a gente para fazer uma participação. Eles convidaram a gente para fazer uma participação e a gente foi no estúdio e gravamos essas duas músicas. Foi muito legal, assim, o contato, o primeiro contato com eles. E já viramos amigos, né? Foi muito legal mesmo, assim, a, o mútuo admiração. Sim. É. Ad- Admiravam tanto que depois chamaram vocês de novo, né, para participar do MTV ao vivo. Daí de muito mais E canções. aí foi incrível, foi maravilhoso aquilo, porque a gente foi para Belo Horizonte para fazer uma primeira
uma primeira sessão, né, nos estúdios deles, lá no estúdio deles. E aí a gente começou a entrar em mais música, entrar em mais música. Era para ser uma participação especial, né? Nossa. Sim, E a gente acabou tocando 8 músicas com eles. Então, com a participação especial, né? A gente se engajou no grupo, né? E tocamos 8 músicas num DVD. Nossa, foi maravilhoso. A gente ficou 2 meses ensaiando lá, entre idas e vindas, né? sim, E vimos o processo deles, né? Como é que funciona. O John é um cara que tem um domínio de produção, de estúdio, né? E como é que eles concebem os arranjos, os conceitos musicais, né? sim. O E falando, Cocteau, a contribuição de todos, né? sim. Muito legal. E falando em contribuição, assim, a gente falou, Ike Gomes, Pato Fu, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo? É aquele cara tocando o serrote com o arco de violino. De quem é que foi aquela ideia? Tu já tocava assim antes, né, em outras oportunidades? Ou tu teve ideia pro... Não, não, eu já tocava. Eu tinha um show aqui em Porto Alegre que era com uma orquestra, a orquestra de câmara de uma universidade aqui, da Unicinos. E nós fizemos um show aqui num, num, num pub. É a primeira vez que entrou uma orquestra inteira naquele pub. E eu já tinha feito esse show com algumas outras orquestras e eu tinha um personagem que era um anão que tocava serrote e junto com a orquestra, né? E era uma música clássica, assim, é um dueto de serrote e, e, e contrabaixo. E ficava muito bem porque o meu personagem era um anão, né? E aquele lance, botar uma botinha no joelho, coisa, sabe? Fazia todo Sim, vá. E o contrabaixo ficava enorme, né? E o anão do lado do contrabaixo tocando o serrote, a sim. mesma melodia, com a orquestra, né? E eu me lembro que o Cocteau estava nesse show e o Xande também estava nesse show, que era fazer bateria naquela época. E eles curtiram muito aquela coisa do anão, o anão fazia uma anarquia no meio da orquestra e acabava tocando esse número de serrote com, a orquestra. E eles curtiram aquilo e falavam no serrote, não sei o quê. E eu me lembro que aí ia ter essa música, o Eu, né? Que começa com Teremim. o Teremim, começa o Teremim. O Teremim, ele é o mesmo som do serrote. Ele é uma senoide, né? É aquela nota, só aquele zumbido, aquela coisa. Essa é a nota do Teremim. E a nota do serrote é igual. Então eu imaginei, poxa, já que nós estamos aqui fazendo assim a coisa, que tal se fizesse o, o eu com serrote? Ia ser uma coisa diferente. E o John gosta dessas coisas, né? Diferentes assim. Pois é, pegou um E tanto de gente que gosta de inventar coisa nova, né? Botou junto. é, Deu. foi aí, pô, interessante. Sim. E tem o contrário também, né? A Fernanda, ela tem como é Tacanda Fernai, que é a versão Tacanda. esborniana. E Tacanda Fernai. inclusive tem passaportes bornianos. Eu vi, eu tava dando uma stalkeada ali no Face dela para ver. A Esbórnia tem vários cidadãos eméritos que de vez em quando vêm para cá, para o continente, né? Tem. Não, e agora abriu as porteiras, né? Sim, Abriu, o governo provisório da Esbórnia emitiu assim passaportes a valer. sim. Muita gente tem passaporte. E Uhum, escolhe o nome, né? As pessoas escolhem o seu nome. sim. E aí Aliás, entrou o John aí. Aí, aquele, John, aquele abraço. O John tem passaporte também. O nome de John Esborniano é muito, muito legal. qual é? É Johann Blox. Como é que é? O outro? Jubilex. Johann Blox Jubilex. Ficou bom. Ali o passaporte mais valioso ele está botando.
Porque essas alturas o pessoal tá vendendo passaporte, porque a Sborne liberou, entendeu? Sim, sim. E além disso, a Fernanda também é a Coquelicot no filme, né? A Fernanda, então, fez o papel da Coquelicot no filme Até que a Esbórnia nos separe, que é uma obra fantástica do Otto, desenhos, né? Ganhou Sim. alguns prêmios aí. O Otto é um estúdio aqui de Porto Alegre que faz desenho animado há muitos anos já, e já fez alguns longa-metragens, né? Primeiro eles fizeram o Orégano e... Como é que é? Orégano e Rock and Roll. É estoque, né? É Woodstock, Woodstock. Woodstock, claro. E baseado nas tirinhas, né? E depois eles fizeram o Até que a Esbórnia nos separe, baseado na história do Tango de Tragédias. Tudo se passa na Esbórnia. É incrível, o filme é maravilhoso, porque todo mundo tem uma Esbórnia na cabeça, né? As pessoas imaginam. A Esbórnia nunca tinha aparecido. A gente sempre falou muito da Esbórnia, mas nunca tinha aparecido a Esbórnia. Então as Isso. pessoas têm uma Esbórnia imaginária, né? Todo mundo imagina como é que é a Esbórnia. E no filme, todo mundo concorda que aquilo lá é a Sborne que está aparecendo. Entende? Então é uma Sbornia assim, que todo mundo concorda que aquela é a Sborne. Ninguém reclamou assim, não, mas isso aí não é a Sborne. Todo mundo acha, sim, a Sborne é aquilo ali. Isso aí, ganhamos um Kikito em Gramado pelo voto popular, direção de arte, que é incrível, é uma obra de arte o filme. O A Otto, ele Fernanda tá, foi na projeção de estreia lá em Gramado, no filme. Depois o ganhou Otto, outros prêmios. o Pode Otto tá falar. na academia do Oscar, inclusive, né? E o Otto, o Ennio Torresan, que é o que divide com ele a direção desse filme, ele já morava em Los Angeles há muitos anos. Ele trabalhava lá na indústria, trabalhava na Fox, fazendo Bob Esponja, aquelas coisas da indústria, Sim. do desenho animado, né? E o Otto chamou ele para dividir essa, Ó, a Fernanda está dizendo que ganhamos dois, sim, foi dois. Um era a escolha do povo, o júri popular, e a outra foi direção de arte. Depois ganhou em São Paulo também, melhor filme de animação. Entrou em muitos festivais internacionais de cinema, de animação, né? Nos principais, assim, entrou nos principais. E agora ele está no Now, pessoal que pode ver no Now agora. E no Uhum. Vivo Play, uma coisa assim. Vivo Play e no Now. Sim. Então, o Ennio Torresan, Ah, é. Eu confundi. ele também dividiu a direção com o Otto e trouxe uma coisa da indústria do cinema de, de acabamento, né? Uma coisa muito legal, assim. E o Ennio Torresan também foi convidado para entrar na academia. Ele mora lá, hoje ele trabalha na DreamWorks e o posto dele é Head of Story. É o cara que fica entre o diretor e a equipe. Hum. Então ele trabalha lá, trabalha na DreamWorks. E o Otto foi convidado agora recentemente também para fazer parte da academia de filmes de Hollywood. Então temos lá dois acadêmicos esbornianos. Acadêmicos. Born é representada até em Hollywood, né? Deus! E a Esbórnia, a Esbórnia tem a grande indústria esborniana, que é a Plastic Fragnema. São fragmentos do cinema que se acha na Recicla Gran Rechebuchen, a grande lixeira cultural. Ah, E a sim. Eu achei que fosse Plastic Fragnema é a indústria que seleciona os fragmentos do cinema universal achados na Recicla Gran Rechebuchen, a grande Hum. lixeira cultural. E tu teve alguma influência no roteiro ali? Ou foram eles que criaram e vocês só criaram a partir da ideia de vocês, né? Obviamente. Eles criaram a partir de tudo que a gente tinha criado já tinha um álbum de quadrinhos feito pelo Cláudio Levitan e o Edgar Vasquez.
já tinha muita coisa, muito conteúdo, né, criado. Eles pesquisaram as entrevistas que a gente deu, porque a história da Esbórnia foi muito criada nas entrevistas, porque a gente dava as entrevistas com os personagens. E aí os hosts dos programas, inclusive o Jô Soares, que a gente foi muitas vezes, né, no Jô Soares. Eu tava revendo as entrevistas do Jô, é de rachar de rir aquelas entrevistas, né? Tem muita coisa que a gente inventou naquele momento, porque o Jô Soares perguntava e a gente tinha que responder e criava. E aí, Sim, naquele momento, criava-se alguma coisa que, nossa, isso aqui é muito legal. E entrou. Coisas que entrou no filme, inclusive, que a gente respondeu ali, nunca entrou no show, acabou entrando no filme. Por sim. exemplo, a sequência do Machado Ball. A sequência do Machado Ball foi uma pergunta que o Jô Soares fez, que era, pô, qual é o esporte da Esbórnia? Que esporte da Esbórnia? E agora? É o Machado Ball. Como é o Machado Ball? É uma bolinha de madeira com machado que o pessoal corre atrás e corta. E aí acabou fertilizando o imaginário do pessoal do roteiro e entrou no filme, que virou Sim. uma sequência maravilhosa. O Nico ele participou de todo o trabalho do filme. Ele chegou até a assistir o filme pronto. Sim, assistiu o Sim, lançamento do filme lá e logo em seguida ele voltou para Esborne. sim. É porque tipo, eu vi o filme e começa o Kraunus falando, já velhinho, né? Daí eu pensei, será que quando eles fizeram essa parte o Nico já tinha partido? Então, não, foi Não, só. o filme tem diversas coisas incríveis, sincronismos e profecias que ninguém jamais nunca pensou, entendeu? Sim, Realmente, assim, o Otto é um cara que tem uma sensibilidade gigantesca de penetrar nesse universo e assim como o Pato Fu fez aquela oração ao tempo e que o tempo respondeu para eles dessa forma tão benevolente, o Otto ele penetrou no nosso universo assim de uma forma incrível e essas coisas ele de alguma forma ele viu e tá ali até que a Esbórnia nos separe. A gente não gostava desse nome, né? sim. Eu Até o achava nome. assim, pô, é assim mesmo, nome meio gorento, sabe? Vamos trocar, vamos deixar só Esbórnia, vamos deixar só. O primeiro nome era Fuga em Ré menor para Kronos Pletskaya, que a gente achava legal, mas depois ele mudou. E aí tinha todas essas percepções extrasensoriais que Sim, o Otto foi capaz de perceber e hoje faz sentido, né? Até que a Esbórnia nos separe, quer dizer, o Nico estreou o filme e o Nico voltou para a Esbórnia em fevereiro. sim. O, a Coquelicot foi pensada para Fernanda. Primeiro criaram a personagem e depois a convidaram. A Coclicô, ela é do filme da história em quadrinhos. Tinha essa personagem na história em quadrinhos, a Coclicô, é. Mas assim encaixou como uma luva na voz da Fernanda, né? E Sim, sim, toda a história de amizade que a gente já tinha e de admiração mútua, assim. E quem fez a trilha do filme foi o Abu Janra também, ah, sim. entendeu? Produtor É, do Tempo Acabou. produtor daquele disco que foi o que nos colocou em contato. Então, uma série de fatores aí que era natural, né, que fosse a Fernanda publicou. E eu indiquei aquela música, entrou uma música que também que já estava no filme, já estava no disco do Patafu, que era É o aquela Trevo de Quatro. Vivo Cantando, Trevo de Quatro Folhas. Eu digo, não, Isso. essa música é maravilhosa, esse arranjo do John aí esse Vixland, é um jazz virou, né? Virou um Uhum. jazz, assim, aqueles jazz antigos. Vivo cantando e procurando um prédio no meu jardim. É aqueles tipo de jazz cigano, gypsy. Sim, É uma coisa desse tipo assim, né? Ficou incrível na versão deles. E no filme ficou maravilhoso. Então, quando aparece a Coquelicot a primeira vez, ela está no balanço lá, sim, toca essa música, é maravilhoso, é uma sequência. Esse filme é uma série de sequências bem-aventuradas,
Sabe, tem aquele filme do Jim, que é uma série que é uma sequência de desaventuras, uma coisa assim. E esse filme é o contrário. Esse filme é uma série de sequências bem-aventuradas. Uhum. O Ah, banjinho dele ali, ó. Mas é banjo? O banjo. É banjo de verdade aquilo, John? É um banjo de verdade que está na gravação? Eu sempre achei que era um banjo japa, hein? aí um dos 128, achou que era um dos 128 Eu acho que japoneses. era um banjo. Eu achei que estava tão bem tocado aquilo que eu achei que era um banjo japa. Porque a gente tem um banjista aqui na banda da Sborden também, que é o Cláudio Levitan, que ele toca um banjo assim incrível, mas ele é parecido com aquele cara, o Blixa, da banda no Nick Cave, que era o não guitarrista, que não sabia tocar guitarra, não queria aprender, mas era o guitarrista oficial, fazia um barulho infernal com a guitarra. E o Cláudio Levitan toca o banjo dessa forma, assim, e dá certo. Agora, o banjo do John, eu achei que era um banjo dos 128 jazz. Uhum. Um dos centros, tá tão perfeito aquilo ali que eu achei que era. E fazendo mais uma relação, né? Esbórnia, Patufu. Também o John produziu aquele, acho que é o último álbum do Nico, né? Que é um O último álbum. álbum do Nico. Sim, Onde Está o Amor. Nossa, eu lembro que na época que Maravilhoso. saiu, eu escutava direto aquele disco. Não, Gosto é um muito. disco fantástico e assim aparece ali as sintonias artísticas entre os dois, sabe? Também fluiu muito naturalmente. Imagino que deva ter fluído muito naturalmente, porque o Nico vinha para cá depois das sessões com o John, assim, bem, bem contente, sabe? Estava bem contente com o que estava acontecendo, assim, no estúdio aí. Tu tá em Minas? Tu tá em Minas? Eu? É. Não, não, eu tô aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ah, tu tá em Porto Alegre. Tô, Ah, tá. É um o, banjo mesmo, ele tá dizendo. É um banjo mesmo, é. Pô, tá muito legal aqui. Pô, John, precisamos de uns banjos desse aqui, hein? Nessa banda esborniana aqui. Vai rolar. aquele disco, o John ele sempre consegue imprimir bem a marca dele, mas ao mesmo tempo que ele dá abertura para o artista ter uma também botar a sua cara. E assim a gente vê muito sutil assim o Pato Fu de fundo ali, tipo, tem vezes que a gente vê, ó, essa guitarra é a guitarra do John, né? Essa bateria aqui é o Xande, aquele vocal ali é da Fernanda. Dá para ver bem. Porque existia coisas naturais assim de sintonia entre eles, né? Tanto que Sim. agora a Fernanda gravou uma música do Nico maravilhosa que nós assim nós não conhecíamos a música e ficamos conhecendo assim um pouco depois, eu acho que o Nico fez a passagem. Eu acho que ninguém morreu, tá? Eu não acho que ninguém morreu. Eu acho que todo mundo está em algum local, as consciências das pessoas estão aí. Aí, ó, o John está dizendo que a gravação com o Nico foi inesquecível. Presença de um grande artista dentro do estúdio. Eu também acho. E a Fernanda gravou essa música que a gente não conhecia, e depois que ele fez a passagem, a gente viu essa música que ele gravou no telefone celular, no piano dele, e alguém botou na rede. Pois é, foi E assim que eu. era uma música que ele fez para a filha dele, né? E era uma música assim dizendo para a filha dele, dando uma série de conselhos, como quem não fosse mais ficar por aqui, entende? Sim. E a Fernanda gravou essa música agora, ficou incrível, incrível porque naturalmente a Fernanda e o John eles têm essa ligação com a obra do Nico, né? E então essa ficou tão perfeito na voz com todo o conteúdo, com toda a carga, né? E eles, amigos que são, né? Então, assim, a Fernanda estava no Nordeste, no dia da despedida do Nico, e ela veio, entende? Ela veio para Porto Alegre para fazer a despedida. Então, foram poucas pessoas que vieram de outros lugares do Sim. Brasil, assim, vieram algumas pessoas, assim, mas, assim, para entender, assim, o apreço que nós temos, né, uns pelos outros. Sim.
E foi tudo muito Amizade. rápido. Foi Eu, muito rápido. porque eu lembro que vocês começaram a temporada ali no Teatro São Pedro, e eu fui no primeiro dia que não teve. Que o pessoal, o Nico não estava muito bem, daí vão remarcar, e quando a gente se deu conta, já tinha passado. É, foi muito rápido. E foi assim, foi uma coisa bem de acordo com o que nós sempre fizemos, né? Que é o tangos e tragédias, não é? Sim, Sempre brincando com a morte, né? Falando que para trocar aquela chavezinha do drama da morte, para a gente poder rir desse momento que ninguém vai escapar, né? sim, E para a gente estar preparado também, mas no fundo, a gente nunca está preparado, né? E a despedida do sim. Nico foi no palco do Teatro São Pedro, então foi bem dramático. Foi a parte de tragédias do Tango de Tragédias. É. E quanto tempo levou até tu ter a ideia da Sbornia Contra-Ataca? Nós sempre tivemos os projetos paralelos, né? O Nico estava desenvolvendo esse disco aí com o John e eu estava fazendo outro projeto já, que era o Tantango, que é uma mistura de tango com música brasileira. É um tango brasileiro, né? Bem tentando expandir assim o conceito de tudo que a gente vinha fazendo, entendeu? Sim, Do tangos e tragédias, que é assim todas essas influências que a gente tem aqui no sul, né? No folclore do sul, que aliás eu acho que é uma coisa que aparece no trabalho do Pato Fu também, que é o pezinho no folclore que tem, sabe? sim, Que eu acho muito legal isso, quando aparece os Y da coisa, sabe? Que nem aparece os Ba aqui, aparece o Y na obra deles. Eu acho muito legal, porque aparece de um jeito muito natural também e localiza, né, assim, a obra deles, entende? Que eu acho assim que as regiões do Brasil, as regiões todas, né, elas têm essa coisa do folclore tá ligado com a natureza do lugar, né? Tá ligado com a botânica do lugar, com a flora, com os animais do lugar, com o clima do lugar, com as cachoeiras do lugar, com as águas que passam por ali, que tipo de lugar da natureza é isso, que dá aquele tipo de ser humano que é da natureza também. Então é a natureza se manifestando nas pessoas, né? É a natureza humana, sim. mas é a natureza. Então, quando vê o sotaque assim, eu acho muito legal. E tem uma música que eu adoro muito, que é aquela do astronauta, o astronauta, que o astronauta canta uma música bem mineira, sabe? É a simplicidade. Simplicidade, aquilo é o máximo, eu acho, sabe? Porque tem as duas versões, né? Tem a versão com o astronauta, que é o John que canta com aquela voz sintetizada, que é o máximo. Então, aí, um casamento, sabe assim? Aqui essas coisas eu chamo assim do hiperpampa, entende? Uhum. Que é esse local aqui que foi sempre meio distante assim, né, dos outros, aquele local meio afastado lá no fim do Brasil, mas que hoje olha para aquele céu estrelado do Pampa e vê a estação espacial passando, a Sim. ISS, a International Space Station. Uhum. Então o cara tá lá no meio do pampa, o peão tá em cima do cavalo lá, mas ele tá olhando e tem uma estação espacial passando por Uhum. ali, entende? Eu acompanho as passagens da estação Sim. espacial. Tem um programinha de app que, que até fiz uma música há pouco tempo, eu vou tocar depois. Você pode tocar, né? Sim, sim. Então, assim, essa música dessa música cantada com aquele efeito monocórdio, assim, que é um robô que está cantando uma música mineira, sabe? Como se fosse uma toadinha de viola, sabe? Aquilo é maravilhoso. O Sim. John Eu acho que acompanha as passagens da ISS? eu acho que sim. Eu sei que a Ana gosta muito de ETs, coisas assim, então ela deve acompanhar É. também. A, Eu a, acho que aqui, pra gente, uma coisa que sintetiza muito daí, a mescla da nossa cultura com o universal é o rock de galpão, que foi, acho que tu produziu, também, né?
Olha, ele tá botando ali. Eu também acompanho a ISS, seu nerd dos Pampas. Não, acompanho. Anteontem estava incrível, sabe? Porque ela passou num tamanho, ela passa em tamanhos diferentes, né? E então ela passou num tamanho enorme, entende? Então, gente, é o seguinte: nós seres humanos, temos um veículo que trafega a 27 mil quilômetros por hora. Faz muitos anos isso, entende? Há pouco tempo que eu comecei a acompanhar, sabe? Então, assim, e depois a gente vai lá no Facebook e vê os astronautas que estão lá dentro, entende? Então, 27 mil quilômetros por segundo, por hora, eles dão 16 voltas na Terra, eles veem 16 pôr do sol por dia, entende? E agora tem o pessoal que está fazendo, leva mantimento para eles é um ônibus espacial, eles acoplam a 27 mil quilômetros por hora, entendeu? E troca de astronautas e deixa mantimentos, coisa e tal. Imagina, qualquer dia, quando der para acoplar aqui do nosso aeroporto, sai, ou da base espacial do Pampa, sai daqui o ônibus espacial, acopla na ISS, entende? Em 20 minutos ele chega em Nova York, desacopla lá, chega, desce em Nova York, faz uma reunião, faz algumas gravações, coisa e tal, e volta para dormir em casa. Entendeu? É uma Sim, possibilidade mais para distante, né? Mas já sim. existe esse veículo e a gente vê eles passando, a gente vê os astronautas dentro da, da, da estação espacial. As pessoas falam com eles trocam mensagens. Entende? Quer mandar a primeira música aí? Peraí, eu vou pegar o meu violão ali, porque é uma música que eu fiz sobre isso. Só um minutinho. Aham. Aí, pessoal, estão curtindo o papo? Tá bem aí? Hoje a estação espacial vai passar por aqui. Confinamento é total, eu não posso sair. Percebi que os astronautas observam o distanciamento. Se o vírus da saudade entrar na estação, não tem gravidade. Na ponta do iceberg do futuro, aqui na minha janela. Tentei fugir da rima, mas não deu, eu fui correndo pra ela. Eu quero sair no meio da pandemia. Eu juro que não sabia. Vou dizer o quanto eu te amo. Eu quero sair no meio da pandemia. Eu juro que não sabia. Vou gritar o quanto eu te amo. Hoje a estação espacial vai passar por aqui. Confinamento é total, eu não posso sair. Percebi que os astronautas observam o distanciamento. Se o vírus da saudade entrar na estação, não tem gravidade. É a onda na ponta do iceberg do futuro, aqui na minha janela. Tentei fugir da rima, mas não deu, eu fui correndo pra ela. Eu quero sair no meio da pandemia. Eu juro que não sabia. Vou gritar o quanto eu te amo. Eu quero sair no meio da pandemia. Eu juro que não sabia. Vou gritar o quanto eu te amo. Eu quero sair. Muito bom.
O Armando Duarte pediu para te perguntar, tô aproveitando a deixa até, né? Como é que tá a tua criatividade em tempos de pandemia? O que é que tu anda fazendo? Eu sei que tu tá fazendo a Sborn em revista, né? E o que A mais? gente está fazendo a Sborn em revista, que está dando um trabalho desgraçado, porque é o seguinte, é um... Ó, o pessoal está aplaudindo ali, o John e a Fernanda. É, é um trabalho de confinamento, entendeu? Então a gente grava em casa, cada um na sua casa. A gente grava cada um na sua casa e agora o pessoal está montando. Então eu gravei na minha casa, a gente grava com pano, com fundo verde, né? Desse que é um chroma key que se diz. Sim. Depois o pessoal está colocando os cenários osbornianos que estão Uhum. incríveis, feitos pelo Rick Barbo. E a Simone Haslan na casa dela, também com chroma key. O Cláudio Levitan em Santa Catarina, na casa dele. E o nosso convidado especial, diretamente do seu laboratório secreto na Avenida Paulista, 33, apartamento 14, fundos, André Abujanra, ou Abustradamus. E nós já fizemos umas sessões de gravação na casa dele também, foi incrível. Ah, tá ficando muito bacana. Vai estrear em breve. E tá Hoje foi compondo, para montagem. sim. Nós compomos algumas músicas para esse trabalho. Uma delas então surgiram novas regiões. A gente Uhum. passou um tempo, eu e o Cláudio Levitan. O Cláudio Levitan é nosso parceiro já de muito tempo, né? É o compositor do Ana Cristina. É um grande compositor, o Cláudio Levitan. O Cláudio Levitan é o seguinte: quando perguntavam para a gente quais são as suas influências, o Nico, eu sempre respondia assim porque nós não éramos humoristas, né? Então, quando caímos nesse trabalho assim, de música e humor para valer mesmo, eu fui buscar algumas referências e a minha referência era o Chaplin e o cinema mudo, de forma geral, assim, mas o Chaplin era uma referência muito forte. E o Nico respondia sempre que a referência dele era o Cláudio Levitan, entendeu? Era o cara que mais influenciou o Nico, Uhum. entende? E é um grande compositor, é um cara assim incrível. E está conosco, segue conosco nesse projeto de expansão da Sborne. Então, o primeiro passo foi o filme, né, que apareceu a Sborne, tudo. Criou um drama ali no roteiro desse filme. E agora nós desenvolvemos a Sborne assim como nunca antes. Então entrou o André Bourjan, nós desenvolvemos uma região na Sborne, para ele, que é a Uhum. Cascadúnia. Então a Cascadúnia é um lugar onde tem um laboratório do Abu Janra e e lá se desenvolveu, está se desenrolando muitas histórias na Cascadúnia, que é essa região da Esborne. Tem várias regiões novas que surgiram, entendeu? Então nós estamos desenvolvendo assim, a Esborne se expandiu com nesse momento de uma forma que nunca antes, entendeu? Porque nós queríamos criar conteúdo para fazer o programa. E o Sim. programa, a gente não sabia quanto tempo vai ficar essa pandemia e coisa, né? Quanto tempo. Então a gente começou a se dirigir para fazer trabalhos para a internet, que era uma coisa que a gente não fazia. Nós não somos da época da internet. Uhum. Nós somos de antes da internet. Para a gente fazer um show, o que a gente precisava? É ir na televisão, nos programas de televisão. A gente ia no Jô Soares, que sempre dava certo, lotava os teatros em São Paulo, Rio de Janeiro, e Game of Sbornia. Vai ter, cara, vai ter que ter. O John tá perguntando se é um tipo Game of Sbornia. Várias regiões. Ó, exatamente. E tem uma região que é essa outra, tem a Cascadune, surgiu outra região que já tinha, que era a região da Recicla Gran Rechebuchen, que é a grande lixeira cultural, mas ela fica no morro, e é o Morro Roidas, onde tem duas facções esbornianas que se odeiam, que é os Berdas e os Mostas. E os Berdas e os Mostas vivem se trucidando. Deixa eu ver se tem um pedaço da música aqui. Peraí. Aham. Oh!
Os berdas, os berdas, os berdas são os cidadãos da Bérdia. Os mostras, os mostras, os mostras são os cidadãos da Mostra. Os berdas odeiam, os mostras odeiam, os berdas odeiam, os mostras se odeiam. Os berdas, os berdas, os berdas se acham superiores. Os mostras são a imagem dos seus próprios criadores. Os dois lidando gente fina e bate a pandemia consumindo clorofina, 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 clorofina. Os berdas. Eles são, tipo, essa canção fez para os borneanos, né? Tipo, o Coxinha e Petralha que fez aqui para os brasileiros, né? Sim, sim, sim. Coxinha e Petralha era uma canção mais de assim, que União, queria né? mais a união nacional, né? Aham. Que era um casal, que um era Coxinha e outro era Petralha, mas para eles não importava Aham. isso. Não Entendeu? atrapalha. Esporte. A Hélida pediu para tu falar um pouco como é que tu te sente com o filme A Festa da Margarete, estando lá no acervo do Museu de Nova York. Pois então, eu fui para lá para o lançamento desse filme, né? Que é um filme mudo preto e branco, dirigido e escrito pelo Renato Falcão, que eu faço a protagonista, sou o ator principal e fiz a trilha do filme também. E o filme entrou num projeto do Museu de Arte Moderna de Nova York, que era um projeto educacional, rodou 14 estados em grandes centros culturais, lá passou no Red Cat, que é uma sala do Walt Disney Music Hall. Então, pô, rodou assim oficial, né? Bastante lá e não é um filme de bilheteria, é um filme de arte que entrou para o acervo do Museu de Arte Moderna, porque entrou para esse projeto de cultural, né? É, Uhum. é um projeto de entendimento da diversidade cultural através do cinema. É isso. Porque se julga que os jovens americanos são alienados sobre culturas estrangeiras. Depois eles não sabem por que cai avião lá, né? Então criou-se esse projeto para os teenagers ter contato com as culturas estrangeiras e eles escolhem 5 filmes por ano de todos os países, né? E o Sim. nosso foi escolhido nesse ano. E foi de lá eu voltei direto de Nova York para fazer a gravação do, do DVD em Minas Ah, Gerais. Eu me uhum. lembro que eu fui de Nova York para lá, para Minas Gerais. E foi E uma turbinação total, né? Porque aquele museu de arte moderna. Eu estava saindo do Museu de Arte Moderna de Nova York e indo para o Museu de Arte Moderna de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Foi muito legal, porque eu não conhecia também o local lá, nem dos dois, eu não conhecia o aham, MoMA nem o Museu de Arte Moderna da Pampulha, né? sim. É da Pampulha, não é isso? Isso, Museu de Arte da Pampulha. É, é. E é incrível aquele chão. Eles usaram muito bem no DVD, né? Porque o chão é todo de vidro. E eles colocaram as luzes ali, foi muito legal. Tinha um público assim, super eufórico lá dentro. Uhum. E como é que surgiu a ideia de tu fazer uma autobiografia? Faz tempo já que tu tá com essa ideia? É a minha autobiografia provisória. É provisória. É, ainda É, tem mais história, vai ter mais história para contar no futuro, eu né? sou muito novo, né? Sim. É que o seguinte, né? Se passaram 30 anos, né, do Tango de Tragédia.
entende? E o Nico não está mais aqui, né? Ele não vai poder mais contar essa história, entendeu? E eu achei assim, eu tenho 61 agora, né? Então, assim, eu passei. Quando terminou o Tangos e Tragédias, os anos de Tangos e Tragédias estavam em maioria na minha vida. Então, tinha mais anos de Tangos e Tragédias, eu estava mais dentro do Tangos e Tragédias do que fora, Sim. entendeu? Então, quando eu completei 30 anos, quando eu completei 60 anos, daí já tinha passado, já tinha terminado o Tangos e Tragédias, daí se igualou 30 anos dentro do Tango de Tragédias e 30 anos fora do Tango de Tragédias. Uhum. Então, assim, se eu fosse contar a minha vida, entendeu? Eu ia contar a história do Tango de Tragédias, entende? Sim, sim. Então, inclusive coisas da minha infância que foram parar dentro do Tango de Tragédias, entende? Brincadeiras e coisas. E aí eu achei, eu comecei a escrever isso e comecei a gostar de escrever, entende? E achei importante, assim, eu contar do meu ponto de vista, né? Porque eu não estou contando a história do Nico, estou contando a minha vida, né? Sim. Eu achei assim que tem muitos historiadores aí que podem fazer uma biografia do Nico muito legal, entendeu? Porque ele já fazia sucesso aqui antes do Tango de Tragédia. Ele tinha um grupo Saracura, que era muito conhecido, eu era muito fã, eu ia nos shows. Eu conheço o Nico desde antes do Saracura, eu ia nos shows dele, sabe? Eu era fã dele. Então, veio assim de eu achar que eu tinha que contar a história, sabe? Pelo meu Aham. ponto de vista, porque as coisas que eu ia contar, ninguém poderia contar, sabe? Os tempos que a gente passou em São Paulo fazendo as, as, as nossas divulgações, o desenvolvimento dos personagens, como é que surgiu, aquela coisa de a gente levantar de manhã, lavar o rosto e a primeira roupa que bota é do personagem. E vai para programas de rádio, programas de televisão. Daí para almoçar e vai para o restaurante com a roupa do personagem. Uhum. Entende? E passa o dia com a roupa do personagem, entendeu? Sim. Então, isso aí, ao mesmo tempo que ajudou muito a fortalecer os personagens, porque a gente encarnou de fato os personagens, somos nós, os personagens somos nós, né? São alter egos nossos, Sim. somos nós somos os personagens, de verdade. Só que naquele ambiente criativo, né? Mas Uhum. os personagens foram construídos a partir de elementos nossos. Não foi alguém que escreveu esses personagens para gente interpretar. Não, a gente tem alter egos. Entende? É como outros personagens, outros artistas têm alter egos. O Sim. Mister Bean tem um alter ego. Sim. Entende? Zig O Mister Stardust. Bean é o alter ego daquele cara, do Roman Atkinson, né? O vagabundo, o grande vagabundo, era o alter ego do Charlie Chaplin, entende? Uhum. O Bronco era o alter ego do Ronald Golias, na televisão, que é um grande humorista brasileiro. Né? Então, assim, tem artistas que conseguem dar vazão para esses personagens. Mesmo artistas que não dão nome para os personagens, falam isso, por exemplo, a Rita Lee. A Rita Lee fala sempre que quando ela entra no palco, ela é uma outra coisa. Sim, ela dá vazão para aquele universo artístico da performance, né? Ela também bota personagens, quer dizer, Sim. adereços, coisa, né? Então a gente vê assim, por exemplo, artistas como como é o do The Cure, Robert Smith. o Robert Smith, entende? Aquele cara, sabe, com aquela. Eu acho fantástico aquele personagem, entendeu? O David Bowie, que fez um monte de personagens na carreira dele, ele dava personagem, ele dava entrevista com aquele personagem, o Zig Stardust, Sim. né? E vestia, chegou a vestir aquelas fantasias de bufões futuristas, entende? Então, o, 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 E O Alice Cooper com nosso aquelas performances tempo circenses. tá. Ah, Nosso o tempo tempo. tá aqui, 20 segundos, Tempo, então. tempo, tempo, nada do tempo, Já eu tá sei. muito obrigado, então. E valeu pelo papo.
E a gente fala por aí. Coctus! Aí, Coctus, aquele abraço, Coctus. Eu tô Obrigadão. aí.